Quando uma epidemia zumbi atinge a Coreia, 8 famosos se unem numa jornada para sobreviver e deixar o país em segurança. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Zumbiverso de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Um grupo de celebridades está em Seul para a gravação de um reality show. O intuito do programa é formar novos casais após um rápido teste de compatibilidade. No entanto, uma das participantes não parece estar muito bem. Seu rosto está pálido e ela mal consegue se comunicar com o cara que está sentado bem na sua frente. Durante as gravações, a mulher agarra seu pretendente e todos acreditam que ela está tentando beijá-lo. Porém, na verdade, a jovem morde o rapaz e arranca um pedaço de seu pescoço. Quando percebe o ataque, toda a equipe de filmagem entra em desespero e foge junto com os demais participantes do reality. Ao sair do estúdio de gravação, o grupo descobre que a região está cercada por zumbis e sua missão é escapar em segurança. Enquanto descem as escadas, eles veem dezenas de pessoas tendo seus corpos destruídos e se transformando em mortos-vivos. Na-hee é comediante de stand-up e recentemente fez uma cirurgia no joelho. Então, Jin, um rapper coreano, fica para trás com o intuito de ajudá-la a fugir. Depois de uma fuga aterrorizante e após ver vários de seus colegas serem devorados vivos, alguns sobreviventes conseguem escapar e entram numa minivan da produção do programa. Enquanto cruzam as ruas de Seul, as celebridades descobrem que não há nenhum local seguro, pois os zumbis já se espalharam por toda a cidade. Durante o trajeto, o motorista informa que eles terão que parar para abastecer, pois o tanque do veículo está quase vazio. Ao chegar no posto de gasolina, tudo parece tranquilo e não há nenhum sinal de ameaça por perto. Sendo assim, o motorista decide sair do carro para abastecer e leva a chave para que os passageiros não fujam sem ele. Após selecionar o tipo de combustível desejado, o homem está prestes a inserir o seu cartão de crédito, quando um frentista zumbi aparece e o ataca. Imediatamente, os sobreviventes trancam as portas da minivan e novos monstros aparecem. As criaturas começam a andar em volta do veículo à procura de novas vítimas. E então o grupo percebe que os zumbis não enxergam muito bem. Portanto, desde que permaneçam imóveis e em silêncio, eles não irão atacá-los. O problema é que o veículo ainda está sem combustível e, para piorar, a chave do carro está no bolso do motorista. Sendo assim, Hong-shu sai para fazer barulhos aleatórios e distrair os zumbis, enquanto Jin tenta abastecer. Após arremessar algumas latas de combustível para longe, o apresentador de TV retorna para o carro e Jin quase é devorado, mas consegue entrar no veículo a tempo. Agora o próximo objetivo é recuperar a chave, e para isso Tsuki, que é a cantora de uma banda de K-pop japonesa, e Shiyeon, uma atriz e boxeadora, precisam sair da van. Elas estão tentando distrair os zumbis para que seus colegas possam pegar a chave, mas são perseguidas por uma criatura que é mais veloz do que todas as outras. Rapidamente, a dupla precisa se esconder em uma cabine telefônica e Hong-shu corre para chamar a atenção dos zumbis, enquanto Jin e Na-hee vão recuperar a chave. Após levar um baita susto, o rapper consegue cumprir sua missão e ambos retornam para o carro. Nessa hora, todas as outras celebridades correm de volta para o veículo, e Na-hee é surpreendida por um zumbi que tenta devorá-la enquanto ela entra na minivan. Com a ajuda de Tsuki, a comediante consegue se salvar e Jin dá a partida no veículo, salvando a vida de todos os seus companheiros. Alguns minutos depois, o grupo é surpreendido por um monstrengo que invade a estrada e acaba sofrendo um acidente. Após bater a cabeça no para-brisas, o diretor de som desmaia e os demais sobreviventes correm para o supermercado. Então, Shiyeon carrega Na-hee nas costas para garantir que ela não seja devorada. Ao chegarem no novo local, eles acreditam estar a salvo e outra sobrevivente guia as celebridades até um esconderijo. Após serem examinados pelo Dr. Kwachu, o grupo recebe a permissão para se juntar aos demais. Desde que o ataque começou, inúmeras pessoas se esconderam naquele escritório e ainda não tiveram coragem de tentar sair. Por sorte, eles estão presos em um ambiente repleto de mantimentos e se dividem em duplas para ir buscar comida. Os primeiros a sair são 2 estudantes de educação física, que andam sorrateiramente pelos corredores enquanto são vigiados através das câmeras de segurança.
segurança. Após reunir uma grande quantidade de suprimentos em uma caixa de papelão, os jovens tentam carregá-la de volta para o escritório, mas acabam derrubando todos os itens no chão. Nessa hora, alguns zumbis são atraídos pelo barulho e os rapazes acabam sendo devorados. Depois de presenciarem essa cena pavorosa, o Sr. Jung e alguns funcionários do supermercado decidem se arriscar para ir embora daquele lugar e também são atacados. A próxima dupla a sair é composta por Dex, um ex-soldado, e Hong-Shu. Antes de sair da sala, eles amarram alguns protetores em seus braços para impedir a infecção, caso sejam mordidos. Seu objetivo principal é pegar algumas bolsas para carregar a comida e caminham abaixados, na tentativa de não serem vistos. Mesmo assim, a presença de Hong-Shu é detectada e ele precisa se esconder. Enquanto isso, Dex consegue pegar algumas garrafas d'água e leva os engradados para os seus amigos. Em seguida, ele retorna para ajudar Hong-Shu, que acaba de pegar algumas bolsas na prateleira. Durante a fuga, a dupla se reencontra e o soldado ajuda seu parceiro a achar uma rota de fuga. Quando os dois conseguem retornar em segurança, o grupo discute uma nova estratégia e Jonathan é o próximo a ir lá fora. O rapaz e sua irmã são youtubers famosos na Coreia, e Na-hee é escolhida para ser sua dupla. Como está com o joelho machucado, ela precisa ser protegida por uma gaiola feita com carrinhos de compras, que é empurrada por Jonathan. O problema é que existem vários obstáculos que impedem o carrinho de passar pelos corredores, e Jonathan acaba sendo cercado pelos zumbis. Nesse instante, ele abandona sua dupla e foge pela loja, derrubando todos os monstros que estão em seu caminho, até retornar ao escritório. Enquanto isso, Na-hee está presa do lado de fora, junto com monstros que estão à espreita para devorar a mulher. Decididos a salvá-la, Shi-yeon e Jin-jin vão atrás dela, enquanto Kwa-chu pega o máximo de comida possível das prateleiras. Nesse momento, o jogador de beisebol Ri-kwan está correndo pela loja com uma lata nas mãos para atrair os zumbis e acaba sendo cercado por eles. Após lutar sozinho contra vários inimigos, o homem não consegue se salvar e se torna mais uma vítima dos mortos-vivos. Depois de perder mais um companheiro, o grupo percebe que não dá para continuar naquele lugar e planeja fugir o quanto antes. Eles então usam uma saída alternativa para escapar, mas logo descobrem que o local também está infestado de monstros e precisam usar os carrinhos para construir um escudo. Após uma batalha aterrorizante contra os zumbis, a equipe consegue alcançar a saída e chega ao estacionamento. Agora eles precisam encontrar um veículo para escapar antes que os inimigos que estão perambulando pelo local consigam alcançá-los. Sendo assim, o grupo pega todas as chaves que encontram e saem para testá-las nos veículos. Dessa forma, poderão descobrir quais carros podem ser usados na fuga. Enquanto tenta despistar os zumbis, Hong-Shu sobe em um veículo, mas o barulho acaba atraindo os zumbis e ele é cercado. Nessa hora, Jin-jin e Shi-yeon aproveitam para testar as chaves. O rapaz consegue abrir um dos carros, mas descobre que há um zumbi lá dentro e precisa correr para longe. Logo depois, Dex encontra um novo veículo que seus amigos podem usar para escapar, mas a bateria parece estar com problemas. Ao ver Hong-Shu cercado pelos mortos-vivos, Jonathan decide ajudá-lo e serve de isca para despistar as criaturas. Assim, todos conseguem retornar para o abrigo em segurança, exceto Shi-yeon, que continua tentando encontrar o veículo que sua chave poderá abrir. No entanto, a mulher é encurralada e sobe em cima de um caminhão para se salvar. Então, imediatamente, Dex entra no campo de batalha para salvá-la e atrai os monstrengos para longe para que ela possa fugir. Em seguida, ele também volta para a barraca e todos se juntam para uma reunião estratégica. Durante a discussão, eles decidem que Jin-jin irá testar as chaves que faltaram no restante dos veículos, enquanto os outros membros do grupo sobem nos carros mais distantes para chamar a atenção. Quando todos estão em apuros e prestes a serem mordidos, o Sr. Jung se manifesta. Ele está em seu caminhão de arroz tufado e usa o alimento para fazer algumas bombas. Então as criaturas se distraem e os jovens conseguem escapar. Nessa hora o velhote se esconde novamente. Ao ver aquele senhor em perigo, Tsuki corre até o seu caminhão e tenta levá-lo para a tenda. Porém, Jung revela que é tarde demais, pois ele já foi mordido. Depois de arriscar sua vida diversas vezes, Jin-jin finalmente encontra um veículo que funciona e vai informar o restante da equipe.
O problema é que o caminho está bloqueado por outros carros e não há nenhuma rota livre para escapar. Sendo assim, Hong-Shu e Na-hee têm a ideia de usar uma empilhadeira para mover os veículos e abrir caminho para que a caminhonete possa passar. No entanto, quando o casal está movendo o primeiro veículo, os zumbis conseguem alcançá-los e o apresentador empurra a mulher em cima dos monstros para poder se salvar. Ao ver Na-hee em perigo, Kwachu e Tsuki arriscam suas vidas para resgatá-la e o médico acaba sendo mordido no braço. Tanto ele quanto Na-hee foram contaminados e estão sujeitos a se transformar a qualquer momento. Como já foram infectados, eles decidem se arriscar novamente para proteger o seu grupo e voltam para a empilhadeira com a condição de que serão levados junto com o restante da equipe. Para surpresa de todos, os zumbis não atacam Kwachu e Na-hee e a dupla consegue circular livremente entre os monstros. Enquanto eles movem os veículos, Jinjin e Tsuki correm para a caminhonete. Antes de ir para o veículo, Dex amarra os braços de seus amigos infectados e amordaça suas bocas para que o restante do grupo não corra perigo se eles se transformarem. Em seguida, todos correm para a traseira da caminhonete e Jinjin usa a câmera de ré do veículo para visualizar o caminho que os leva para fora do estacionamento. Na manhã seguinte, os 8 sobreviventes continuam na estrada e Jinjin planeja dirigir para o mais longe possível de Seul. As notícias divulgadas pela rádio informam que os vilarejos próximos à cidade já foram infectados e milhares de pessoas foram eliminadas nos últimos 2 dias. Kwachu e Na-hee foram mordidos há algumas horas e já apresentam leves mudanças físicas. Seus amigos percebem que algumas veias começaram a saltar no rosto deles, mas a dupla continua consciente. Depois de várias horas na estrada, o grupo está faminto e precisa dividir os poucos suprimentos que conseguiram coletar no supermercado. Quando chegam em determinado ponto da pista, eles se deparam com um acidente e vão verificar se os motoristas estão bem. No entanto, a mulher que estava no conversível já se transformou e, por sorte, está presa pelo cinto de segurança. Ao averiguar a traseira do caminhão, os sobreviventes encontram diversas caixas com suprimentos e conseguem abastecer sua caminhonete. Nessa hora, 2 novos zumbis aparecem e o grupo se separa. Na-hee e o Dr. Kwachu entram no caminhão com o objetivo de desobstruir a pista para que seus amigos possam passar. O grupo então dirige por mais algumas horas até chegar numa pequena cidade. Lá eles encontram outros sobreviventes e são recebidos pelo prefeito. O homem parece não saber sobre o ataque zumbi que ocorreu em Seul nos últimos dias e decide dar abrigo aos forasteiros. Após apresentar o vilarejo para os visitantes, Lee os leva para um restaurante e permite que eles comam tudo o que desejarem. Naquela noite, após se alimentar e beber alguns litros de saquê, os sobreviventes são convidados para passar a noite na prefeitura para que possam continuar sua viagem na manhã seguinte. Porém, no meio da noite, alguns moradores invadem o local e prendem os braços e pernas dos forasteiros. Como estão sob efeito da bebida, nenhum deles acorda durante a invasão e nem mesmo notam quando Hong-Shu e Patrícia são levados. Ao contrário do que o prefeito havia dito, a cidade também foi infectada e sua mãe foi uma das vítimas que se transformou em zumbi. Desde então, Lee atrai os forasteiros que passam pelo vilarejo e usam seus corpos para alimentá-la. Alguns minutos mais tarde, Jinjin acorda e percebe que seus braços e pernas estão amarrados. Assustado, ele acorda o restante do grupo e nota que 2 de seus amigos desapareceram. Depois de se soltarem, eles gritam pela ajuda de Na-hee e Kwachu, que estão dormindo no outro quarto. Como foram infectados, os 2 decidiram dormir em um lugar isolado para garantir que ninguém se machuque, caso eles se transformem durante a noite. Ao ouvir os gritos, a dupla se levanta e percebe que estão cada vez mais parecidos com zumbis. Seus rostos têm aspecto pálido e as veias estão saltando de sua pele. Além disso, eles estão tão enrijecidos que sentem dificuldade para se movimentar. Mesmo assim, eles se esforçam para libertar seus companheiros e os ajuda a encontrar uma placa de madeira que pode ser usada para derrubar a porta. Enquanto isso, Hong-Shu e Patrícia tentam escapar ilesos do covil da velha zumbi. Eles estão amarrados no teto, mas a idosa não consegue alcançá-los, pois também está amarrada. Sendo assim, o casal consegue se soltar e Patrícia foge por uma pequena janela que está atrás do monstro. Em seguida, Hong-Shu usa um cesto para cobrir a cabeça da criatura e também consegue escapar.
Depois de fugir da prefeitura, o grupo caminha pela cidade em direção aos seus veículos. Porém, no caminho eles precisam se esconder para não serem pegos novamente. A equipe então chega em uma fábrica e decide se abrigar ali até o amanhecer. No entanto, eles logo descobrem que o lugar está repleto de zumbis, os quais foram acorrentados e enjaulados pelo prefeito. Ao ver Lee e seus homens chegando ao local, o grupo se esconde e descobre que o prefeito foi mordido por sua própria mãe naquela noite. De repente, Lee escuta um barulho vindo do andar de cima e ordena que seus capangas vasculhem o local. Nesse instante, os forasteiros se escondem, mas Tsuki acaba sendo encontrada. A jovem então é presa dentro de uma jaula e fica cercada pelos zumbis. Quando o prefeito vai embora, todos se unem para pensar numa estratégia para resgatá-la. De repente, Hongshu e Patrícia aparecem e se juntam ao restante do grupo. A primeira etapa do plano consiste em roubar a chave da jaula. Então, enquanto Tsuki atrai a atenção dos zumbis, Jinjin consegue concluir a missão. Em seguida, Jonathan cobre seu corpo com sangue de zumbi para tentar passar despercebido quando vai entregar a chave para Tsuki. A estratégia funciona por alguns segundos, mas depois de dar a chave para a garota, Jonathan começa a ser atacado e é derrubado. Nessa hora, as criaturas se juntam em cima dele e começam a mordê-lo, mas Dex consegue puxá-lo para um local seguro. Preocupados com a saúde do youtuber, seus amigos o ajudam a se levantar e deixam o rapaz descansando, enquanto o restante da equipe pensa em um jeito de tirar Tsuki da gaiola em segurança. Para evitar que sua amiga seja atacada por zumbis, Jinjin sugere que eles usem a Holdana, que está presa no teto, para levá-la até o segundo andar. Quando estavam prestes a dar início à missão final, Nahei e Kwachu aparecem. Como estão com dificuldade para andar, a dupla acabou ficando para trás, mas agora toda a equipe está reunida. Nesse momento, os 3 infectados descem as escadas para afastar os zumbis e permitir que Tsuki fique protegida dentro do escudo. Porém, de repente, Lee e seus homens aparecem e Dex desce em meio aos zumbis para salvar a garota. Quando todos acreditavam que ele seria mordido, o soldado começa a escalar a corda e consegue subir de volta para o segundo andar. Nesse instante, um novo sobrevivente aparece e invade a fábrica com sua caminhonete. O homem então salva o grupo das mãos do prefeito e leva todos eles para o esconderijo que construiu nas montanhas. Agora que todos estão seguros, Kim se apresenta como jornalista e conta que foi disfarçado para aquela cidade, com o objetivo de investigar uma nova doença que surgiu ali. Alguns dias depois de se estabelecer naquele local, ele descobriu que a doença, na verdade, transformava as pessoas em zumbis. Nessa hora, o grupo descobre que a infecção começou naquele vilarejo e estava sendo encoberta pelo prefeito por todo esse tempo. Ao notar que Jonathan está em estado grave, Kim amarra uma gaita em sua boca. Dessa forma, o rapaz pode se comunicar e não conseguirá morder ninguém quando se transformar. Depois disso, Jonathan é trancafiado em um quarto, enquanto o restante da equipe treina algumas técnicas de luta contra zumbis. Durante o treino, 2 zumbis aparecem e caem na armadilha de Kim. Um deles tem sua cabeça arrancada e o outro é capturado. O jornalista então leva sua presa para o banheiro, onde estão reunidos vários outros zumbis. Ao ver aquela cena bizarra, Nahei e Kwachu ficam aterrorizados, imaginando que podem ser os próximos a serem enjaulados. Porém, Kim explica que está mantendo todas aquelas criaturas ali com a esperança de que haja uma cura e elas possam voltar a ser humanas um dia. Naquela tarde, o homem leva seus convidados para um treinamento de tiro ao alvo. O objetivo é usar alguns canhões improvisados para atirar nos manequins. Ao invés de balas, eles usam batatas como munição e aprendem um novo método muito eficaz para eliminar os zumbis. Enquanto isso, Jonathan permanece isolado no quarto e grava um vlog com suas últimas palavras, enquanto perde toda a sua humanidade. Após o tiro ao alvo, os sobreviventes são levados para um galpão, onde Kim construiu uma arena zumbi. Dessa forma, eles podem se preparar para um combate corpo a corpo com aqueles monstros. A primeira a entrar no ringue é Shi-Yeon. Graças às suas habilidades como boxeadora, ela derruba o monstrengo e o imobiliza com facilidade. Em seguida, Jinjin vai tentar a sorte, mas não consegue derrotar seu inimigo. Então, Dex entra na arena e mostra para o seu parceiro como derrotar um zumbi com as mãos vazias. Ao final do treinamento, o grupo retorna para o abrigo e descobre que Kwachu e Nahei já começaram a preparar o jantar.
De repente, o jornalista aparece com um pote cheio de minhocas e mistura os vermes no macarrão, pois eles são ricos em nutrientes. Para enriquecer ainda mais a sopa, Kim acrescenta larvas e insetos na panela e Tsuki fica em choque, pois nunca comeu algo tão nojento antes. Enquanto se alimenta, o grupo percebe que Jonathan está agitado e Patrícia vai verificar se seu irmão está bem. Ao se aproximar, a mulher percebe que há algo errado com ele e chama o Dr. Quatil para examiná-la. Nesse instante, o médico nota que Jonathan parou de respirar e todos se reúnem ao redor da cama para se despedir dele. Então, inesperadamente, o rapaz começa a se debater e tenta atacar os seus amigos. Mas, por sorte, ele está acorrentado na cama e não consegue se levantar. Quando vê seu irmão naquele estado, Patrícia não consegue conter suas lágrimas e entra em desespero. Em choque, o grupo começa a planejar os próximos passos e decidem seguir seu caminho sem o Jonathan. Apesar de ser dolorido deixar um amigo para trás, eles sabem que essa é a melhor escolha a se fazer. Então, depois de pegar com a jornalista as coordenadas de um barco que os levará para um local seguro, os 8 sobreviventes vão para o cais. O problema é que eles chegaram cedo demais e precisam encontrar um abrigo para aguardar a embarcação. Como estão próximos a um parque de diversão, a equipe decide se esconder em uma roda gigante, onde poderão descansar em segurança. Porém, o que ninguém imaginava é que o parque também serve de abrigo para os mortos-vivos. E vários humanos estão tentando se esconder nos brinquedos para não serem atacados. Ao ver aquelas pessoas em apuros, o grupo fica sensibilizado e decide ajudá-las a escapar. Então, toda a equipe se divide em duplas para resgatar os sobreviventes. Como há uma corrente elétrica percorrendo o chão, Hong-Shu e Patrícia não podem caminhar sobre ele para buscar a garota que está presa no meio da pista. Sendo assim, eles pegam uma carona nos carrinhos e Hong-Shu puxa a menina para o seu veículo, enquanto Patrícia distrai os monstrengos. Dessa forma, em poucos minutos, eles conseguem completar sua missão e resgatar a jovem. Enquanto isso, Jin-Jin e Tsuki salvam as duas irmãs que estavam no samba. Porém, uma delas tem asma e esqueceu seu inalador no brinquedo. Portanto, Tsuki vai pedir a ajuda do Dr. Quatil. Como não existe tratamento alternativo para a doença, o médico e os dois jovens decidem retornar ao samba, mas são surpreendidos com a chegada de Riquan e outros zumbis. Nessa hora, o operador liga o brinquedo para dar ao casal uma chance de se livrar dos monstros. Então, quando encontram o inalador, o operador para o samba para que eles possam fugir. Do outro lado do parque, Shi-Yeon e Dex usam um canhão de batata para derrubar 3 zumbis que estão cercando uma sobrevivente no carrossel. Após derrubá-los, a ex-boxeadora comemora sua vitória e Su corre para buscar sua namorada. Enquanto o restante do grupo trabalha duro em suas missões, Na-hee e Quatil reúnem os zumbis e os guia até a barca. Dessa forma, as criaturas ficam presas no brinquedo e não podem atacar os sobreviventes que não foram contaminados. Minutos depois, todos se reúnem novamente na roda gigante e caminham até a cabine de controle. Chegando lá, eles encontram o operador e o homem informa que depois que eles entrarem na roda gigante, não poderão sair a menos que alguém abra a porta pelo lado de fora. Com a promessa de que também poderá entrar no barco daqui 3 horas, o operador topa continuar na cabine de controle para abri-la quando o barco estiver prestes a chegar no cais. Sendo assim, o grupo se divide em duplas novamente para entrar nas cabines. Já fazem quase 48 horas que Na-hee e Quatil foram contaminados e eles estão prestes a se transformar. Apesar disso, o grupo comemora o fato de ter conseguido chegar ao oceano e todos estão convencidos de que em breve estarão a salvos. No entanto, eles se deparam com um novo problema, pois o operador acaba de ser atacado por zumbis, e se ele morrer, não haverá ninguém para abrir a porta das cabines. Por sorte, o funcionário consegue abrir a cabine de Na-hee e Quatil, e eles vão para a sala de controle. Agora a dupla terá que libertar seus amigos daqui a algumas horas. Nesse momento, Na-hee percebe que não possui muito tempo de vida, e fica furiosa ao se lembrar de que Hong-Shu é o culpado por ela ter sido mordida. De repente, tudo fica em silêncio e o grupo começa a suspeitar de que seus amigos semi-zumbis estão mortos. 2 horas depois, eles acordam e quase não conseguem mais enxergar. Ainda assim, Na-hee descobre em qual cabine Hong-Shu está e entra para fazer companhia a ele. Seu objetivo é prendê-lo até que ela se transforme em zumbi. Quando isso acontecer, a mulher atacará qualquer um que estiver na sua frente, e o apresentador será sua primeira vítima. Dessa forma, ela irá obter a sua tão aguardada vingança.
Enquanto os dois estão presos na cabine, Quatiu ajuda todos os outros sobreviventes a se libertar e permite que todos eles sobrevivam para pegar o barco. Minutos depois, o grupo chega ao cais e encontra um barco, porém o capitão se recusa a dar uma carona para eles. Sendo assim, Dex arremessa um gancho na embarcação e todos usam um bote improvisado para chegar ao outro lado. Din é o primeiro a atravessar e chega ao barco. Logo depois, Dex vai atrás dele e ajuda Tsuki a subir quando a jovem atravessa. Em seguida, Patrícia se senta na boia e consegue chegar ao barco, mas não consegue subir ao convés. Nesse instante, Dex desce para ajudá-la e ambos caem na plataforma. Shi-yeon precisa puxá-los de volta para que possam pensar em uma nova estratégia. O trio precisa se apressar, pois uma horda de zumbis está do outro lado do portão, tentando alcançá-los. Ao ouvir a movimentação vinda do lado de fora do seu barco, o capitão se levanta e vai verificar o que está acontecendo. Então ele descobre que há 2 intrusos ali dentro e solta a corda para que o trio não consiga entrar na embarcação. Desesperados, Din e Tsuki tentam convencer o velhote a voltar para resgatá-los. Mas o pescador não acredita na existência dos zumbis, pois passou a última semana inteira em alto mar e se recusa a dar carona para aqueles desconhecidos. Presos no meio do oceano, Dex precisa pular na água gelada e empurrar a plataforma de volta para o cais. Minutos depois, os zumbis conseguem abrir o portão e caminham em direção aos sobreviventes. Mas de repente um ônibus aparece e derruba os monstrengos. Em seguida, a porta do veículo se abre e o trio consegue entrar. Nessa hora, eles descobrem que aquele é o barco que o jornalista disse que iria resgatá-los. Após entrar na água, o ônibus começa a flutuar e leva todos os passageiros para longe. Quando descobrem que aquele não é o barco ao qual Kim estava se referindo, Din e Tsuki ficam preocupados. Porém, agora eles não têm mais para onde ir e lamentam o fato de terem se separado de seus amigos. E galera, o que vocês acharam dessa história? Será que os 5 sobreviventes se reencontrarão outra vez? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!